Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 18 de maio de 2025. Live do grupo Pedra Filosofal, Mentoria em Desenvolvimento Pessoal Quântico. Posso não concordar com uma só palavra que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Hoje vamos falar de um tema, de uma energia em que vocês vão ver que ela vai de encontro, ou seja, contra o que foi falado em diversas outras lives e o que será falado em diversas outras lives no futuro. Tá? Aí vocês tendem a entender que é de acordo com um contexto e de acordo com a frequência e a vibração que está sendo vibrado naquele momento. Não é nada demais entender esta questão. Apenas estou me referindo a isso porque vai que daqui a 2 semanas tem uma live que o que eu vou falar não encaixa com o que eu estou falando hoje. Aí você pode pensar, então o que ele falou naquela live, ele já corrigiu ou ele já mudou de opinião? Não. Apenas contextos diferentes. Vamos lá. Todos nós aqui, todos os seres humanos encarnam no planeta Terra e é sempre falado dentro do ativismo quântico a questão acerca do propósito de vida, certo? É algo assim que sempre foi falado como algo mais importante que qualquer ser humano possa conquistar, possa fazer, seria entrar no propósito de vida, que seria algo que é algo no qual ele já veio preparado para fazer, que vamos supor que se a pessoa tem como propósito de vida ser advogado, então ele já fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, vários pós-doutorados em áreas diversas no astral, para que quando ele vier a exercer a função, o trabalho da advocacia, quando ele vier a ser transformado em advogado, ele vai ser um brilhante advogado, exercendo o seu trabalho com uma alegria suprema, fazendo com maestria aquilo que lhe foi proposto, porque era o propósito de vida dele. Isso é algo que é considerado algo assim como o basicão, o segredo do sucesso dos seres humanos, que a maioria das pessoas não estão no propósito de vida. Isso é algo que sempre foi falado. Bom, eu quero que você entenda o seguinte. A nossa mente, ela está no presente. Você está no presente. E sempre que você pensa em algo no futuro, existe aí um rompimento entre você, ou seja, uma metade sua física, com aquela outra metade sua que engloba boa parte do mental que está lá no futuro. E o ser se rompe. Isto é totalmente maléfico. Isso, pensar no futuro, sabendo que estamos sempre no presente, é algo que funciona como um verdadeiro obstáculo. Ele rompe a transformação. Ele rompe a transformação humana. Ele rompe o caminho, não tem o caminho, o soltar, o fluxo divino, ele rompe o fluxo divino. Então, tem diversas pessoas que colocam metas em sua vida e fazem isso de forma disciplinada. Meta para daqui a uma semana, 30 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Colocam no papel e tudo. Quando elas fazem isso, apesar de ser algo
disciplinado, elas estão colocando a mente lá no futuro, sendo que estão no presente. E isso rompe com todo um sentido de vida que Deus quer que o ser humano tenha. Veja bem, em nenhum momento estou falando que a figura do propósito de vida não existe. Eu não estou dizendo isso. A figura do propósito de vida existe. Ponto. Agora, ter um propósito, ter como meta entrar no propósito, isso é um erro. A pessoa, quando faz isso, ela coloca um obstáculo no fluxo divino. Ela coloca uma divisão, ela se separa. Ela mesmo se autodivide, estando uma parte fisicamente no presente e uma outra mentalmente no futuro, que também faz parte dela. E ela se divide. E quando isso ocorre, não existe nada. Não existe uma lógica, não existe felicidade, não existe alegria. Pode ter pseudo-alegrias, mas verdadeira alegria não existe. Então, quando a pessoa diz que ela está aqui buscando a iluminação, isso é um erro. Eu citei pessoas que colocam metas de forma disciplinadas no papel. Mas essas pessoas são a minoria, as que colocam metas no papel. Porém, quando falamos da maioria, ainda é pior. Ou seja, daria do mesmo, mas poderíamos até dizer que é pior. Por quê? Porque elas ficam o tempo inteiro com a mente no futuro, planejando o futuro, mesmo sem colocar no papel. E aí, não é nem uma, duas, três. São diversas, toda hora na mente. E toda hora mudando, né? Mudando. E isso faz com que ocorra um desastre total. Ela fica pensando, não, porque daqui a 2 anos eu quero estar formado, daqui a 5 anos eu quero estar casado com filhos, com uma família. Conhecer uma pessoa, uma esposa bacana para eu casar, uma mulher bacana para eu me casar, ou conhecer um homem bacana para eu me casar. Me formar e fazer uma pós-graduação na Europa. Daqui a 2 semanas eu quero ir para essa festa tal. Daqui a 1 ano eu quero fazer uma festa de aniversário assim, 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 assado. Em todos esses pensamentos funcionam como metas. A meta escrita é até mais disciplinada, é até mais direcional, mas também é um obstáculo. E quando não é escrita, é um obstáculo ainda mais nefasto. E a maioria das pessoas estão o tempo inteiro com a cabeça do futuro. Metas é algo que destrói a evolução humana. Ter como meta evoluir já é algo errado. Não deve existir metas. Não deve existir um propósito a ser seguido. Perceba bem o cerne do que eu estou dizendo. Não deve haver um propósito a ser seguido. O que deve haver é simplesmente viver o aqui e agora. Sempre. Se uma pessoa viveu 80 anos e ela sempre viveu o agora, essa pessoa morreu de uma forma assim espetacular, plena. E com certeza ela vivenciou o propósito dela. Ela chegou no propósito de vida cedo e vivenciou o propósito de vida, porém nunca teve em mente a busca do propósito, nunca teve em mente estar vivenciando um propósito crescente olhando para o futuro. Não, ela apenas viveu o agora. Quando se faz isso, rapidamente
ela entra no propósito. Quando se entende isso, a iluminação chega. As portas todas se abrem. Tudo fica mais claro. Então, essa figura de que tenho que entrar no ativismo quântico, existe essa busca, tenho que entrar no propósito. Isso é algo errado. E algo que passamos aqui muitas vezes, que você deve entrar no propósito de vida. A finalidade era a pessoa saber que existe um propósito de vida. Só que esquece a questão esquece a questão de que existe um propósito e que ela tem que entrar no propósito. Simplesmente vivencia o agora e o propósito será vencido. A palavra nem propósito. Vamos até retirar o propósito. Porque quando falamos propósito, isso por si só já denota o quê? Uma divisão do presente com o futuro. Uma divisão da pessoa em razão de uma metade estar no presente e a outra metade estar no futuro. Tá? Corrigindo, não é divisão do presente e futuro, é uma divisão da própria pessoa, porque metade dela está no futuro e outra metade no presente. Não ter metas. E quando falamos não ter metas, perceba, não é que você não deve escrever no papel metas para 30, um ano e tudo mais, e isso já basta. Você, de forma alguma, você não deve escrever, assim como, e mais importante ainda, você não deve ficar projetando mentalmente. Ah, eu tenho uma academia, então eu quero abrir aí minha terceira academia. Até o final do ano eu abro minha segunda. Não. Simplesmente vivencia ali o dia a dia da sua academia. O crescimento da sua academia, aquele presente. Mais um aluno matriculado. Mais um aluno matriculado. Mais um aluno matriculado. E não, vou matricular mais 10 alunos hoje. Não. Isso já estaria projetando um futuro, já estaria colocando um rompimento numa energia maravilhosa que é o quê? O fluxo divino. Alguém quer fazer uma pergunta até então? Lembrando que eu vou passar hoje, vai ser uma live que eu vou passar esse assunto. Se eu tiver que passar em 2 horas, a live terá 2 horas. Se esse assunto se esgotar em 20 minutos, então a live terá 20 minutos. Ponto. Porque é uma energia única aqui. Pergunte, Steiner. Por favor. Teoricamente é isso, mas a teoria a teoria é algo que sabemos que por si só não traz resultado. Mas teoricamente seria isso, mas eu sinceramente peço que você se desligue dessa questão da teoria e simplesmente vivencie vivencie agora esse momento. Já captando o que está sendo passado e já entrando nesse fluxo. Podem fazer perguntas à vontade. Tá? Não estou proibindo perguntas de forma alguma. Até porque se ele não te perguntasse isso, não tivesse perguntado, não estaria falando o que estou falando agora. Então as perguntas são altamente bem-vindas. Agora, se desligar da teoria, o simples fato de simplificar e vivenciar o agora, totalmente presente, é isso aí que é o que importa. E, de fato, quando a pessoa faz isso, o ego se derrete. Os obstáculos somem. O ego se derrete, os obstáculos somem. Quando se tem uma busca
o ego está presente. Quando se tem uma busca, não se tem um fluxo. Quando se tem uma busca, a pessoa não está conectada com o divino. A conexão com o divino acontece sempre no presente. Em hipótese alguma, no futuro. E quando eu digo no futuro, a pessoa não vai estar fisicamente no futuro. Isso é impossível. Fisicamente, sempre o presente. Mas o mentalmente do futuro. Esse mentalmente do futuro torna impossível o fluxo, a entrada na frequência do divino. Torna impossível. Torna impossível a pessoa sentir a verdadeira alegria, que poucas pessoas conhecem, o sentimento verdadeiro de alegria, que sempre falamos da alegria sobre-humana, alegria suprema. Sem nomenclatura, a verdadeira alegria. Qualquer tipo de projeção, de pensamento no futuro impede isso. Então, se você está escutando isso, você dizer que entendeu, porém, vai lembrar do que você deve fazer amanhã e já botar um alarme, porque amanhã, 9 horas, você tem que acordar para ir para o trabalho, então você, nesse exato momento, você já não está praticando o que está sendo falado. Aí vem uma pergunta, mas então, se eu não fizer isso, eu vou perder a minha contra. De forma alguma. Se você se concentrar aqui do presente, vivenciar o presente, eu tenho certeza absoluta que você, no horário certo, estará lá no encontro onde você deve estar. Se a pessoa parar de buscar a iluminação, não só parar de buscar a iluminação, mas parar de buscar tudo, cessa a busca e esteja do agora, então naquele momento a pessoa está iluminada. Um minuto só, um minuto, por favor. Teve uma ativista que falou, acho que foi a Fernanda, pela voz, foi a Fernanda, e mandou a mão aqui. Foi você, querida? Tudo bem? Boa noite. Você cometeu um erro gravíssimo. Você falou, eu posso sonhar. Não, você não pode sonhar. De forma alguma você deve sonhar, de forma alguma você deve desejar. O que você deve fazer é estar conectado com o presente. O desejo se conecta com o futuro. O sonho se conecta com o futuro. E aí você rompe o que nós estamos passando aqui. O que você deve fazer é simplesmente vivenciar o agora. Vivenciar. Se você, se você vivenciar o agora, o momento, aquilo que você está mencionando como o que já está definido, vai acontecer. O que você está falando como definido.
Tá? Agora, porque existe um princípio, uma incerteza regendo o universo. Só que, quando você se refere ao definido, você está falando de uma maneira já ampla e não específica. É porque só para... E aí a resposta é sim. A resposta é sim. Porque tudo aquilo que for que é o de melhor para a pessoa ocorre do que ela começa a ficar no presente. Quando a pessoa se conecta no presente, não tem a questão da lei da atração, que as pessoas, os inconscientes se comunicam, todo mundo vai agindo em prol de um melhor para uma pessoa que está atraindo algo que ela quer, ou atraindo algo que o universo quer que ela tenha, e realmente aquilo vai acontecer. Então as pessoas começam a agir para que ela consiga. Eu vou dar um exemplo aqui. E isso, só que esse exemplo, logo de cara, eu já afirmo logo de cara eu já afirmo. Já é um erro, porque está projetando no futuro. Mas vamos lá. Não tem aquela questão da pessoa que fica mentalizando querer um carro, uma Ferrari vermelha. No que ela mentaliza isso, uma pessoa que tem uma Ferrari vermelha, que está querendo vender, por um acaso resolve visitar um parente próximo à casa daquela pessoa que está mentalizando e vê uma loja de carro ali próxima e passa lá, e aí o gerente de carro, que já sabe que alguém... Isso tudo sabe de forma inconsciente. Consciente ninguém sabe de nada. Mas de forma inconsciente ele sabe que uma pessoa quer comprar e o universo quer que ela tenha aquela Ferrari vermelha. Então aí esse gerente, ele olha essa Ferrari vermelha estacionada ali perto, aí o dono vem, aí ele vai lá e pergunta se ele não quer vender. E a pessoa realmente queria vender, o negócio é feito, a loja compra a Ferrari vermelha, o morador lá que mora próximo à loja vai passar com o cachorro, vê uma Ferrari vermelha, olha do banco, recebeu um dinheiro X, e vai lá e compra. Tá? Não tem essas questões assim? Então, tudo isso ocorre de uma forma ultra inteligente, de uma forma, uma frequência máxima, quando a pessoa vivencia totalmente o presente. Mas não sobre o que a pessoa está colapsando, e sim sobre o que o universo planeja para ela, que é o melhor, que é o que vai fazê-la sentir a felicidade, que vai fazê-la sentir a alegria sobre-humana. Que é o que todo mundo busca, no final das contas, a felicidade. Né? A pessoa não quer Não é somente o soltar entra aí. Só que não é simplesmente o soltar, porque a pessoa pode soltar e ficar com a mente no futuro. Então, quando a pessoa está com a mente no futuro, ela não está soltando. É porque nunca foi falado. As pessoas. Eu nunca ouvi alguém explicar o soltar e explicar que se a pessoa ficar pensando em algo que ela quer no futuro, ela já não estaria soltando. Porque o que geralmente a gente escuta é que a pessoa pense algo que ela quer e aí depois solta. Não é isso que a gente escuta? É isso que a gente escuta. Só que a partir do momento que a pessoa pensou em algo que ela quer, nesse exato momento ela já não está soltando. Mas depois ela soltou. Pô, mas soltou... Não existe soltou depois. Ou ela solta ou ela não solta. Se ela vai soltar de acordo com o que ela planejou, ou seja, ela mentalizou que quer um apartamento X, aí depois soltou para acontecer. Isso já não existe o soltar aí. Já não existe o soltar aí. Porque ela planejou o apartamento que ela quer. O que é isso? O ego, né? É totalmente incongruente o soltar com o ego. Ela pode até forçar e que isso ocorra. Até consegue. Mas não é o verdade, não é o sentido real
do soltar dá o sentido real da iluminação. O sentido real do soltar é a pessoa viver o momento. E é isso. No que ela está vivendo o momento, sem ficar pensando no futuro, sem estar almejando o que ela quer para o futuro, então ela está soltando. De fato. Agora, o que as pessoas querem ouvir é o quê? Não. Então, eu vou planejar que eu quero isso, 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 vou mentalizar, vou colocar um sentimento e depois eu vou soltar para que aquilo ali aconteça. Então, isso aí já não é isso que se fala, né? Isso, por si só, isso aí já é um erro. Ela começa na contramão e depois quer ir para... Né? Se a pessoa está numa contramão, não tem como aquilo ali virar uma mão real. Eu tô falando no automóvel. A pessoa entra na contramão. Quando ela mentaliza algo que ela quer, isso é o ego. Então ela já entrou na contramão. Aí depois ela quer o quê? Seguir naquela mão de forma tranquila, achando que está de forma correta. Não está, ela no início já entrou na contramão. Então ela deve sair da contramão. O sair da contramão seria o quê? O soltar de fato, sem essa projeção inicial, que é do ego. Ah, eu quero apartamento X e depois eu solto. Não quero a pessoa apartamento X, que ela quer morar, ela já entrou na contramão. Depois eu vou soltar. Vai soltar na contramão. Vai vir um carro, vai bater, não tem como. Vai tomar uma porrada. Pode até ser que ela não dê uma porrada, em razão da sorte total. Da sorte total. Seria isso. Seria isso. Só que é o seguinte, eu não gosto. Fernanda, é isso. Ponto, tá? Confiar totalmente no todo e ser grato apenas. Beleza. Mas a gente sabe que uma pessoa vai ler isso e ler isso. Para você, ok, que você entendeu, mas para outras pessoas vamos falar isso. Então é você confiar totalmente no todo e ser grato apenas. Isso não vai resolver. A pessoa tem que sentir o que está sendo falado, entendeu? Mas, beleza, é isso. Fala, Moisés. Desculpa, Moisés. Antes você teve uma outra pessoa que chamou, tá? Teve uma outra pessoa que chamou. Eu não Olha só, gente. Até eu vejo aqui, ó. Alguém levantou a mão, mas aí teve. Eu tô vendo o James que levantou a mão. Aí tem outras duas pessoas. Eu já tenho que visualizar aqui quem foi. Eu prefiro que vocês se organizem aí na ordem. E fale. Mas vou tentar. Vou procurar olhar. Tem o Ian, o James e o Moisés. Quem foi o primeiro aí? Então fala, querida. Pode falar. Boa noite. Paula? É Paula que tá falando? Larissa? Paula, Larissa, quem tá falando? Tudo bem? Quanto tempo, querida? Tem mais do que? Mais de um ano que eu escuto a sua voz. Fala. Hum. Então, olha as palavras que você usou: o desejo, o sonho, tudo se ligando ao futuro. Quando você está planejando, você está se ligando ao futuro. Tá? É claro, você está se ligando, naquele exato momento, você está se ligando ao futuro. Então, você não está conectada com o que estamos falando aqui nesse momento. É esse comportamento. Não é o como fazer, simplesmente
não é fazer. É se desligar, é a pessoa estar apenas do presente. No que ela está planejando algo do futuro, ela já se desligou do presente. Ah, mas o meu trabalho é assim, como fazer? O seu trabalho nunca vai permitir que você vibre nessa vibração que nós estamos falando. Esse trabalho aí. Não vai. É incompatível. Porque você tem que planejar sempre viagens do futuro. Se torna incompatível. Certo? Não tem o que fazer. Simplesmente é algo incompatível. O certo da questão é você estar sempre presente. Mas olha só, eu não digo que você deva pedir demissão do seu trabalho, não estou, que esse trabalho é algo errado, não estou dizendo isso. Tanto é que eu não sei se você estava no início da live, o que eu falei no início da live foi o seguinte: eu vou falar de algo hoje que daqui a 2 lives, daqui a 2 semanas, até mesmo na próxima live, domingo que vem, eu posso falar algo que é conflitante com o que eu estou dizendo hoje. E não quer dizer que o que eu estou dizendo hoje é errado, nem o que eu vou falar semana que vem seria o errado. Apenas contextos diferentes, vibrações diferentes. Porém, o que eu posso afirmar é que se eu pudesse optar por um caminho, é esse aqui que eu estou dizendo, acima de qualquer outro. Não tem nem dúvidas. Eu diria, eu diria não, eu tenho certeza que é o único caminho. Não digo caminho, é a única forma de se iluminar. É esse aqui, ponto. Acabou. Até não, pode não, tem outra, desculpa. Não, tem outras formas de se iluminar. Mas assim, é aquela forma que a gente vê que pessoas, a gente sabe que conseguiram assim. Buda, entre outras. É esse aí, esse é o caminho. Agora, existem outras? Existem, tá? Mas essa aqui é o que é o altamente possível. Tudo é possível, mas é aquilo que está mais próximo de qualquer pessoa aqui. E é o que vai mais dar alegria. Não vou dizer que isso é algo com certeza para todos, porque a certeza absoluta, a pessoa que dá a certeza absoluta para qualquer coisa, essa pessoa é uma tola, tá? Logo de cara, não posso afirmar nada com certeza absoluta. Mas que esse caminho, vendo o ponto de vista quântico, é o caminho, isso. E veja bem, quando eu afirmo caminho, perceba que já existe uma conotação de conexão com o futuro. Então, então deve tomar muito cuidado com isso. Porque aqui, falando de uma forma didática, fica difícil a gente, né, não fazer uma correlação assim. Mas na prática é apenas estar presente, vivenciar o presente. Acabou. Vivenciar o presente. Se você fizer isso, a partir de agora, você vai ver que é a melhor coisa a ser feita. Mas, Igor, meu trabalho, eu tenho que planejar uma viagem e tudo mais. Sei, você falou, mas eu tenho certeza. E aí eu não vou falar com certeza, mas eu vou afirmar para você que se você fizer isso que eu estou falando, a partir de agora, mesmo existindo esse seu trabalho, seria a melhor coisa, a melhor decisão da sua vida. Ah, mas Igor, mas então eu vou perder meu trabalho? Quando está falando isso, você já está projetando no futuro. Simplesmente vivencie o presente e vai. Vivencie o presente e vai. Tudo se resolve. Sabe por quê? Porque você está conectada com o divino. É o fluxo divino. Não tem falha. É uma perfeição. É uma perfeição. Quando se vivencia o presente, você vibra na perfeição.
É um arquétipo da perfeição. Está totalmente presente. Junto com a aceitação. E para isso deve haver o quê? Uma aceitação. Total aceitação. Se a pessoa pensa, amanhã eu vou cortar, meu cabelo está grande, amanhã eu vou cortar meu cabelo. Então ela já está desconectada, naquele momento ela desconectou. Simplesmente ela vai olhar o cabelo e ok. Vai chegar um determinado horário que ela vai chegar e vai no cabeleireiro cortar. Ela não vai projetar, amanhã eu vou não sei onde. Não. Ela vai olhar o cabelo grande, isso é um fato. Nossa, meu cabelo está grande, é algo presente. Ok. No momento ela fala, estou indo cortar meu cabelo. Não projeta, não planeja. Quando ela planeja, ela sai do presente. É claro que isso, quando a pessoa é algo, quando a pessoa está totalmente presente, ela deve começar a vibrar no presente. E, gradativamente, essa vibração dela, com se conectar com o presente, ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, até ela realmente, né, estar totalmente conectada e não permitir nenhuma conexão com o futuro. Aí, nesse momento, ela iluminou. Quantas pessoas se iluminaram no mundo? Contamos nos dedos. Por quê? Porque, né, a mente fica toda hora projetando o futuro, de forma automática. Mas a sua mente ela pode ser adestrada para isso. Porque uma vez que ela se conecta com a centelha divina, ela vai entender totalmente que aquilo ali, o ego vai entender que aquele ali é o caminho, então ele vai permitir. O ego quer o melhor para a pessoa. Quando ele sentir que a centelha divina é o melhor possível para a pessoa, ele fala, pô, carta branca para a centelha divina. Mas não vai ser de uma hora para outra, mas a pessoa vai vibrando o presente. Sempre que ela conseguir, sempre que ela se lembrar, não vou nem falar a palavra forçar, mas sempre se conectando com o presente. Veja bem, não é sempre buscando se conectar com o presente, é sempre conectando com o presente. Quando você vai falar, se eu falar sempre buscando se conectar com o presente, então nesse exato momento ela já se conectou com o futuro e acabou. Conectando com o presente. E é claro que isso aí é algo que a pessoa deve começar. E é claro também que vai haver pontos de interrogação na mente. Será que isso é verdade? Pô, eu vou fazer isso, pô, mas vou colocar o meu na reta, eu vou arriscar perder o meu emprego para isso, tudo mais. Então é algo que não, dificilmente alguém vai se entregar totalmente, né? Ainda mais na Matrix, ainda mais aqui no planeta Terra, onde a Matrix, né, ou seja, o paradigma imposto contra a iluminação dos seres humanos, a transformação do humano em meta-humano, né, existe um paradigma, né, o paradigma na Matrix é para proibir isso, para que isso não ocorra. É claro que isso aí vai ser um grande obstáculo para a pessoa confiar totalmente no universo, conforme a Fernanda falou, e ser grato. Mas ela deve simplesmente começar. Sempre estar conectada ao presente. Conectada ao presente. Perceba, não é buscar se conectar com o presente, é sempre conectar-se com o presente. Conectar-se com o presente. E quando eu falo isso, é nesse exato momento. Se eu estou falando isso e a pessoa está pensando em fazer isso no futuro, então ela já está errada. Agora, se eu estou falando para você conectar-se com o presente, aí nesse momento você está conectando-se agora com o presente, conecte-se, todo mundo, você é ativista, se conecte agora com o presente. Apenas isso, mais nada.
Conecte. Apenas o presente aqui existe. O futuro não existe. Não existe futuro. Apenas aqui o presente existe. Não existe o futuro. Existe apenas o presente. Faça isso agora. Só o presente existe. Não existe futuro. Quando eu digo que não existe futuro, o que significa? Não existe você pensar que amanhã tem que trabalhar 8 horas. Não existe você pensar que tem que planejar uma viagem. Não. É aqui, agora. O que importa aqui no agora? Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Então é isso. Né? Então é isso. Apenas isso. Então você está conectada com o presente. E nesse exato momento, a centelha divina começa a pulsar. Você de fato está aqui conectada com o presente, com a ideia de que o futuro não existe. Não existe o futuro. Só isso aqui. Então, se não existe futuro, não tem por que se preocupar com algo que não existe. Você também não vai se preocupar com o que está acontecendo agora. Você vai apenas viver aqui e o agora. E a sua mente começa a focar totalmente no aqui e agora. Aí a sua energia, né, ela vai... Aí sim, a sua energia, ela vai tendo uma sintonia total com você, algo que talvez nunca tenha ocorrido. E aí você vai se sentindo mais forte, você vai se sentindo mais capaz. Aquilo que você quer fazer, você simplesmente faz. Você não pensa, vou fazer, você simplesmente faz. Não existe, o que eu tenho que fazer? Não, faz. E você está aqui conectado com o presente, que é apenas o que importa, o presente. E fazendo isso, o que há de melhor da sua vida ocorre. E realmente a pessoa, ela sente e percebe isso, e aí ela entende que, realmente, não tem porquê eu preocupar com o futuro, o futuro não existe. E se desliga de lá e vive apenas o presente. Então, nesse momento, acabaram todos os problemas. Você não vai se preocupar se amanhã vai conseguir acordar, você vai se preocupar se vai dar certo a reunião daqui a 3 dias, se vai dar certo o encontro que vai ter da festa de amigos que foi marcada. Nada. A festinha do filho que vai ter daqui a 2 semanas. Nada. Porque nada disso existe. O que existe é o agora e acabou. Mais nada. O que está aqui e agora é o que existe. É onde a sua energia está. E aí, todos os problemas se resolvem? Não, por quê? Porque não existem problemas. Simplesmente, problemas não existem. Conectamos totalmente com o agora. Igor, mas eu faço isso, mas daqui a 3 horas eu tinha que mandar um e-mail para o meu chefe, importantíssimo. Como é que eu não vou me preocupar com isso? Se você se conectar totalmente com o presente aqui agora, não haverá nada, não ocorrerá nada de ruim relacionado a isso na sua vida. Não terá problemas. Apenas conecte com o presente. Você vai ter que dar uma, eu diria, um voto de confiança. Isso de forma rápida. Vou dar um voto de confiança. Depois esquece esse de voto de confiança, porque periga você estar se conectando com o futuro. Dar o voto de confiança. Já, né? Simplesmente vivencia.
Poderia até falar confiar, de forma rápida, confie. Depois esquece o confiar, apenas vivencie. Aí você vai começar a entender o sentido da questão. Porque se você falar, vou confiar, olha, vou, o que é vou, verbo do futuro. Mas tudo bem, vou confiar. Confio, estou confiando. Vivencie o presente. Pum. E já não existe mais esse vou confiar, não existe mais estou confiando. Você simplesmente está vivenciando. Ponto, é isso. Moisés, pergunta. Ou fala, não sei o que você queria. Não, não está vindo nada. Dinei. Janice. Tudo bem, Janice? Seja muito bem-vinda. É a sua primeira live, né, Janice? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Oi, repete. Você falou, então quando a gente se conecta, a pessoa bota intenção, então quando a gente se conecta, as coisas simplesmente acontecem. Ah, eu não entendi o que você falou depois. Certo. Hum, aham. Não, nada disso, nada disso. Esquece cocriação. A cocriação é uma forma é, de a cocriação nada mais é do que uma forma de despertar a atenção das pessoas através do ego para esses assuntos. Porque quando a pessoa busca esses estudos, o que, pelo menos, mais, eu não vou dizer, eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas quando buscam esse assunto, o que elas querem? Simplesmente ter o poder de querer algo e co-criar aquele algo. É isso. É esse poder que as pessoas querem com esses estudos. Tá? E isso é o ego. Nada mais é do que o ego. Esse é algo possível? É algo possível. Mas vai na contramão do real sentido da iluminação. Que é o quê? A vivenciar o presente. Quando se coloca a intenção do que se quer, então o ego está ditando o ritmo. E se o ego está ditando o ritmo, não é o que realmente Deus quer para você. Assim dizendo, não é o melhor para você. Não vou dizer que é uma coisa ruim. Não vou dizer que é uma coisa ruim. Agora não é o melhor. O melhor para você é o quê? O que a centelha divina quer. E se é o que se você deixar, né, acontecer na sua vida o que a centelha divina quer, ou seja, o fluxo divino, não existe você querer projetar algo. Porque o que você projeta é o ego. Quando você projeta, você está se conectando com o futuro, você rompe. Agora, para uma pessoa que está buscando os estudos e tal, da lei da atração e tal, e ela escuta isso não é atrativo para ela. Ela vai, esse estudo não é interessante. A maioria vai falar,
Esse estudo é interessante, não? Porque o ego está tomando conta. Mal sabe ela que vivenciar o presente, permitir que a centelha divina dito ritmo, para ela vai ser o melhor. Inclusive aquilo que ela tinha intenção vai ser dado para ela aos montes. Aos montes. Apenas vivenciando o presente. Mas ela retirou. Mas ela até teve alguma intenção. Mas não teve mais. Apenas vivenciou o presente. Vivenciou o agora. Vamos lá. Alguém quer falar mais? Alguém quer falar mais? Peraí, viu uma mensagem aqui? Foi para mim a mensagem ali, Fernando? Ah, tá. Vai com Deus, querida. Vai lá descansar, tá, Fernanda? Gratidão aí pela sua presença. Pode falar quem foi que chamou. Fala, Ian. Veja bem, a live não começou 8 horas, não. Ela começou umas 8h30. Então você chegou agora, mas não quer dizer que você chegou no final da live. Mas vai. Lembra que eu falei do início? Você vai bater a tecla do que eu falei logo no início da live. Mas vai, pode falar. É bom que todo mundo vai captar isso. Contraditório com o quê? Contraditório com o quê? Não, mas isso aí foi o quê? Um filme. Sim, tá, e tá, mas você viu isso num filme que foi falado 6 meses atrás, certo? Então, o que eu estou dizendo hoje, você deve ter como parâmetro apenas o hoje. E o que eu vou falar na live do domingo que vem já vai ter coisas que vão ser contraditórias com o que eu estou dizendo hoje. Ponto. Tá? Então, vai ter. Certamente vou falar coisas ou domingo que vem, ou daqui a 2 domingos, vai ter coisas que vai ser totalmente contraditórias com o que eu estou falando aqui hoje. Porque são contextos diferentes, são vibrações diferentes. Tá? Muito maior. Não digo, olha só, veja bem, não digo no que diz respeito a algo grandioso, grandioso aos olhos. E sim, sim. No caso dela foi o quê? Me parece, não vou dizer, afirmar que foi ego, mas tudo leva a crer que teve um ego envolvido aí. Mas ó, ótimo, sabe por quê? Porque é muito importante no planeta Terra um ser humano ele ir superar limites. Quando um ser humano supera um limite, isso libera com que outros superem também. Ou seja, aquela nadadora, ela contribuiu para o crescimento humano de uma forma fantástica, tá? Pode até ser que tenha sido algo também que o universo direcionou, de repente, ali para ela naquele momento. Pode ser. Agora, se ela vivenciasse o presente, com certeza o sentimento que ela iria ter seria maior, mais prazeroso do que o que ela teve quando ela conseguiu atingir aquele bicho. Ele está falando de um filme de fatos reais, de uma nadadora
que conseguiu bater um recorde com 65 anos de idade. Ela foi nadadora, parou de nadar com uns 28 ali, né, tentou nadar de Cuba até a Califórnia, se não me engano, com 28 anos, não conseguiu. Aí quando ela fez 60, ela tentou de novo, não conseguiu. Aí tentou com 61, com 62, com 63, com 64, com 65 ela conseguiu. Teve persistência e conseguiu, certo? E aí isso iria de encontro com o que eu estou dizendo aí, com certeza. Totalmente de encontro é contra, tá? Ao encontro é a favor. Com certeza. Porque toda hora ela planejava o futuro, botava no futuro. Ela teve alguma iluminação ali? Que é o mais importante. E o que eu estou dizendo aqui é o que é algo que faz a pessoa iluminar, unificar com o todo. Agora são coisas diferentes. Eu não vou dizer que o que ela fez foi errado. Não, tá? Não vou dizer que o que ela fez foi errado. Agora, o que eu estou dizendo é que o que está sendo falado aqui é algo que traz a iluminação para a pessoa. Ponto. Não estou dizendo que agir diferente do que eu estou dizendo é algo errado. Em nenhum momento afirmei isso. Certo? E pode até ser que o que ela fez tenha até uma ligação com o propósito dela. Pode até ser, tá? Só que é algo que não direcionou ela para a iluminação. Pode até ser que depois disso ela busque uma iluminação e consiga de uma forma mais rápida. Pode também. Mas se ela tivesse feito antes, das duas, uma. Ou ela conseguiria esse trajeto aí logo no primeiro ano, mas aí, não porque ela, em todo momento, ela coloca uma projeção para o futuro, não tem como. Ela já quebra. Né? Planejou o futuro, quebrou. Planejou o futuro, quebrou. No caso dela, seria bem complicado. Esse tipo, colocar meta, eu vou conseguir nadar, isso já é uma meta. Quando coloca meta, já existe uma quebra com o presente. Já é diferente do que nós. Já muda, já não é o que estamos falando aqui. Já não é o que estamos falando aqui. Tá bom? Mas lembra que eu falei, esse feito que ela fez não é algo errado, porque esse feito que ela fez, uma mulher de 65 anos conseguir fazer isso, ela criou no campo aqui, na egrégora dos seres humanos, uma energia fortíssima de crescimento humano, né? De busca pela energia meta-humana e tudo mais. Mais pessoas vão conseguir superar outros limites, o ser humano cresce com isso. Isso é importante, tá? Mais alguém? Agora nem se compara com uma pessoa que se ilumina. Uma pessoa conseguir a meta de nadar de Cuba até Los Angeles, comparado até a Califórnia, comparado com uma outra pessoa que consegue iluminação, não tem comparação. A iluminação com isso não existe comparação. Isso é claro para você, Ian? Mais ou menos, não é tão assim também não, né? Mas eu acho que você captou. Mas fala, quem perguntou, quem chamou aí, por favor. Denise? Não, ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Você está equivocado, ninguém falou isso.
Você está confundindo as coisas. Não, você não entendeu, querida. É o seguinte, olha só, vamos lá. Acho que vou criar uma, vou criar uma metáfora para ver se eu acho que você vai visualizar. Se uma pessoa quer construir um prédio, ela vai ter o quê? Mas ninguém disse que ela está errada. Você não entende, você chegou no início da live. Você pegou o bonde andando. Você não está captando, olha só. Olha só, vamos lá. Vamos lá, olha só. Veja bem. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Inclusive eu falei para ela, ó, eu não estou dizendo que você ter o seu trabalho, não estou falando para você se demitir, não estou falando que esse trabalho é algo errado, não estou falando nada disso. Nada disso que ela está fazendo, planejar, nada disso é errado. O que eu estou dizendo é que a busca pela iluminação, através dessa questão de se conectar com agora, que é a forma que grandes mestres conseguiram a iluminação, não, e isso não é conseguido com um pensamento no futuro. Ponto. Não disse que eu botar o pensamento no futuro, isso é algo errado, isso deve fazer. Ninguém falou isso. Não, não, querida, você não está entendendo. Escuta. Se não escutar, escuta. Olha só. A busca, a busca pela, a busca, a busca pela iluminação, né? Por esse caminho que está sendo falado, é assim. Ponto. Certo? A busca pela. E não é nem busca, desculpa. A iluminação. A iluminação colocando foco no agora, é assim. Ponto. É isso que eu estou dizendo. Agora, se fazer isso e isso é algo errado, oi? É o quê? Peraí. Peraí, um minutinho só. Peraí, um minutinho só. Tem que mutar, senão. Pronto. Aí depois eu desmuto. Estamos escutando aí, né? Pronto. A questão é, se a pessoa quer ir por Maracanã, ela quer ir de metrô, ela vai pegar o metrô em direção a Pavuna. E ela pega o metrô no Catete, ela vai pegar o metrô em direção a Pavuna. E aí ela vai passar pelo Maracanã. Se ela pegar o metrô em direção a Copacabana, ela não vai passar pelo Maracanã. Simples assim. É isso que está sendo falado. Então, dentro do que eu estou passando, né, sobre a pessoa iluminar e algo colocando foco no presente, é assim que se faz.
Não existe conexão com o futuro, não existe planos, não existe planejamento. E isso é um caminho, certo? Existem outros caminhos? Existem. Mas esse caminho que eu estou dizendo, explicando hoje, é assim. Se a pessoa quer fazer planos, ela não vai conseguir a iluminação nesse caminho que eu estou dizendo hoje. Ela pode até conseguir com algum outro caminho? Talvez até possa. Acho difícil, mas talvez até possa. É errado? Não. Não vou dizer que é errado. Agora, colocando metas na vida, é, é, planejamentos para o futuro e tudo mais, fazendo isso, ela consegue a iluminação através do foco no presente? Não, não vai conseguir. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que aquilo ali esse é um comportamento errado. Ah, que a pessoa vai planejar isso errado. Não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que fazendo isso, ela não vai vibrar na energia do que está sendo falado aqui, que é uma energia poderosíssima, que vai dar felicidade, uma felicidade altíssima para a pessoa. É isso que está sendo falado. Tá? É isso. E aí agora, mas você trouxe, você trouxe uns conceitos totalmente de pessoas que é o conceito de pessoas que estudam a, 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 a quântica, a letração, mas que estão no abismo entre a teoria e a prática, tá? Você está falando coisas assim, como é que eu posso dizer? É, clichês que você ouviu várias outras pessoas falando, blá, 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 mas que ninguém consegue resultado. Um ou outro consegue alguma coisa assim. A verdade é essa, tá? A verdade é essa. Deixa eu liberar aqui. Mas é errado? Não vou dizer que é errado, não. Quem sou eu para dizer que é errado? E muitas vezes dá certo planejar algo, soltar e consegue. Sim, isso é uma ferramenta. É uma ferramenta. Mas que realmente a pessoa, quando ela foca em algo, bota o sentimento, depois solta, existe aí não é palavra manipulação, uma atração daquilo que se quer. Existe. Agora, isso vai ser o melhor para a pessoa comparado ao que a centelha divina quer para a pessoa? Com certeza não. Isso aí, acho que ninguém tem dúvidas. Comparar o ego com a centelha divina, se a pessoa coloca o ego, se a pessoa acha que o ego está acima da centelha divina, então ela não entende. Então ela tem que voltar para o básico, tem que ver tudo com calma. Agora, é possível isso aqui? É possível. E dá resultados, mas resultados pequenos. Né? E já vai colapsar um carro, vai colapsar uma viagem. E aí? Isso é uma coisa muito pequena. Não é uma coisa pequena? Estamos falando de. Aqui nós estamos falando de iluminação. Do outro lado, estamos falando da pessoa conseguir uma viagem, conseguir um carro, conseguir um apartamento. Não tem comparação uma coisa com a outra. Quem foi que falou? Quem é a pessoa? Vou desmutar aqui para ver se ela se entendeu. Onde é que desmuta aqui? Onde é que eu mutei? Ai, meu Deus. Aqui, ó. Pronto. Quem é que tá falando? Pode falar, pode voltar a falar. Nem sei quem era. Quem era?
Eu quem? Denise? Fala, Denise. Você captou? Captou que eu... Oi? Mas você entendeu o que eu falei? Porque da maneira que você está falando, tá aparecendo que o que eu estou explicando hoje é o que todo mundo deve fazer e que o resto é errado, não se deve fazer. Não é isso. Você estava falando dessa forma, entendeu? Não é essa a questão. Não, pode falar. Não, mas você estava falando. Não, mas o que você estava trazendo não era um ponto de vista. O que você estava dizendo é que você estava dando a entender que eu estava falando algo que eu não estava falando. Aí isso não é ponto de vista. Se eu falo inglês e você fala que eu estou falando espanhol, isso não é seu ponto de vista. Isso não é ponto de vista. Isso não é ponto de vista. Não é que eu não concordei. Não é que, você não, até agora você não entendeu. Não é que eu não concordei. É que o que as pessoas falaram não é o que eu estou dizendo hoje. Não estou falando que é o que as pessoas falaram está errado, não é o certo, não se deve fazer, nada disso. O conceito, a frequência, a vibração que eu estou passando hoje é uma. E as pessoas falaram coisas que não estão nessa vibração, estão com outra vibração, que não é errado, não tem essa. Você até agora acho que você não entendeu. Mas vamos lá, segue, vamos seguir. Vai, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar, pode perguntar. Mas, Denise, mas eu gosto muito quando trazem essa. É muito importante para a live, tá? Só deixar claro aqui. Isso que você fez é muito importante, sabe por quê? Porque você possibilitou, porque com certeza, se você está trazendo essa questão aqui, outras pessoas estão pensando iguais a você. E aí isso me possibilitou de eu trazer a versão para que pelo menos essas pessoas conseguissem captar o que eu estou dizendo, entendeu? Então isso que você fez é importantíssimo, tá? Não acha que eu não gostei que você fez, que eu acho errado. Pelo contrário, eu gosto muito quando isso acontece, quando alguém traz algo e eu percebo que a pessoa não está captando o que eu passei. Se ela não captou o que eu passei, é porque eu poderia ter falado de uma outra forma que ela poderia entender. Então eu vou repetir para ver se ela e outras pessoas que estão pensando igual a ela, só que não falaram, tentem compreender, tá? É só isso. E não que você está errada no seu conceito. Você estava errada em dizer que eu estava falando algo e que eu não estava falando isso. Porque você estava dando a entender que eu estava dizendo que que a menina falou é errado. Que aquilo ali não existe. Não, não era isso, tá? Mas fala, Steiner. Fala, Steiner. Steiner, não é Steiner? Quem? Grande Moisés, fala. Sim, sim.
Mas não é confusão. Isso não é confusão, não. Isso não mas isso aí abre, joga umas sementes, faz umas aberturas que às vezes, depois de um tempo, faz sentido pra pessoa. Mas fala. Mas eu já sei. Vai lá. Pode falar. Vou ficar quieto. Pode falar. Uhum. Não, de forma alguma. Não, a pessoa.
Eu entendi o que você falou, mas é justamente por isso que eu disse. O que eu vou passar hoje é algo que vai contra o que eu já falei em outras lives e com certeza vai ser contra o que eu vou falar em próximas lives, né? Mas a gente sente, né? Na meditação me veio esse chamado de falar esse assunto hoje, assim, dentro, então eu falei, entendeu? Mas é algo avançado? Mas se eu sentir que era para falar hoje, é porque vai ter é, frutos aí em pessoas, ou que estão aqui, ou que vão ver, assistir no YouTube, entendeu? Mas realmente é um conceito mais avançado? É. Por isso que eu frisei que eu vou falar coisas que vão ser contrárias ao que eu falei anteriormente, eu vou falar em outras lives coisas, né, pontos que vão ser contrários ao o que eu vou estar falando hoje, tá? Mas realmente é algo mais avançado. Eu tenho certeza que teve pessoas que captaram e que vão assistir no YouTube e que vão captar também. Mas também vão ter pessoas que vão se enrolar, tá? Mas é isso. É, a gente é um assunto que também deve ser falado. Bom, sacou? Entendeu? Mas realmente, se eu ficar batendo no ponto de questões nessa complexa assim, toda live, não, aí não vai, não tem como dar certo. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Ian, levantou a mão de novo? Mais alguém? Mais alguém? E gratidão aí pelas palavras, tá, Moisés? Bom, eu vou encerrar então a live. Acho que eu passei tudo que essa questão deve ser passada. Então, lembrando, é a pessoa se desconectar com o futuro e se conectar com aqui e agora. E aí a pessoa se ilumina, vai chegar um ponto que ela vai estar totalmente conectada com o presente, então ela se ilumina. E é isso. Eu agradeço a presença de todos. Alguém quer falar? Ninguém quer falar mais nada? Nenhuma pergunta? Nada? Agradeço a presença de todos. Um forte abraço e avante.